Olá, vamos começar agora a nossa videoaula sobre medicina baseada em evidências. Então, pessoal, durante muito tempo a medicina ela foi baseada em experiências pessoais, né, na prática clínica, na prática diária dos médicos, nas opiniões de indivíduos, né, com uma maior autoridade e também nas teorias fisiopatológicas. Não havia um método científico estabelecido. Muitas das descobertas elas aconteceram meramente ao acaso e outras a partir de observações de muitos médicos. Então, pessoal, com o desenvolvimento do método científico, nós chegamos ao que temos hoje, que é a medicina baseada em evidência. E qual que é o objetivo da medicina baseada em evidência? Ela vem aí nortear as tomadas de decisões dos profissionais de saúde, em especial os médicos, sobre os cuidados em saúde, ressaltando aí o compromisso da busca explícita e honesta das melhores evidências científicas na literatura médica, a experiência do médico e a concordância do paciente sem os riscos e com benefício da conduta humana. Então, o que isso quer dizer? Para a medicina baseada em evidência acontecer, é necessário essa tríade de experiência do médico, melhor evidência científica disponível e a concordância do paciente, tá? Sem que isso tenha algum risco para esse paciente. Sem essa tríade, sem um desses três componentes, não existe a medicina baseada em evidência. Então, nessa imagem aqui, vocês conseguem perceber melhor que nós precisamos de levar em consideração aí os valores do paciente, as crenças, a autonomia desse paciente, a experiência clínica. Então, esse profissional, esse médico, ele deve ter uma experiência clínica para que ele possa contribuir na melhor decisão para esse paciente. E aí, não basta ter a experiência clínica do médico, a decisão do paciente, mas e aí? Qual que é a evidência científica da literatura? Ou seja, a melhor evidência de pesquisa. Então, por isso que é extremamente importante que vocês saibam identificar nas principais bases de dados, nas fontes de informações oficiais, qual é a melhor evidência para que nós possamos tomar uma conduta correta em relação àquele caso do paciente. Então, percebam que a medicina baseada em evidências, ela fica aqui no meio central entre essa tríade. Então, um conceito, né, é a interação da melhor evidência de pesquisa científica com a experiência clínica e os valores e as circunstâncias, né? Então, essa concepção da medicina tira a ênfase da prática com base apenas na intuição, na experiência clínica não sistematizada e nas teorias fisiopatológicas, né? Então, cai aí, fica em desuso eu vou tomar essa decisão porque é o que eu aprendi e é o que eu sei fazer até hoje. Na minha experiência, eu vivenciei isso, ok? Né, um médico que tem um tempo maior de serviço pode afirmar isso. Tá, mas o conhecimento científico ele está em constante transformação, mas e hoje? O que a gente tem hoje, certo? Então, essa experiência clínica, né, as teorias aí fisiopatológicas, elas ficam para trás para se concentrar na análise apurada dos métodos por meio dos quais as informações médicas foram e serão obtidas, né? Então, por isso que é importante os estudos científicos, né? As pesquisas clínicas, principalmente, que vão nos respaldar aí em relação às principais evidências. Então, dá especial atenção ao desenho da pesquisa. E aí, qual que é o desenho? Qual que é o método que eu estou realizando? Nós vamos ver mais à frente que existem os níveis de evidência científica em relação ao que tem um maior poder, né? A sua condução e análise estatística. Então, esse conhecimento da medicina baseada em evidência, a gente leva em consideração a parte estatística, a epidemiologia e o conhecimento clínico, né? Então, no tocante ao método de pesquisa, baseia-se aí nas associações de métodos epidemiológicos de base populacional, a pesquisa clínica chamada epidemiologia clínica, né, que é o ramo da epidemiologia que
traz à tona aí esse estudo voltado à associação desses métodos epidemiológicos de base populacional. Então, esse conjunto se completa com métodos bem definidos para avaliação crítica e revisões sistemáticas da literatura médica e com bom senso para adaptar tais conhecimentos às condições de cada paciente e ao contexto da realidade socioeconômica local. Então, não adianta, eu identifiquei na literatura que o melhor tratamento atual é esse. Ok, a literatura mostra que esse é o melhor atual, mas em que circunstância? Nessa situação que eu encontro nesse hospital, um exemplo, vocês foram trabalhar aí depois de formados num hospital no interior, né? No interior, lá numa cidadezinha do norte do país, né? Vocês sabem pesquisar, vocês vão aprender como que vocês identificam na literatura a melhor evidência, mas aquilo ali aquilo ali é compatível com a realidade daquele paciente? Existe recurso para comprar aquele medicamento, para que se possa iniciar aquele tratamento? Esse é o melhor, ele tem menor risco, menor evento adverso para o paciente, né? No caso, esse medicamento para tratamento, mas só que ele não é acessível, não tem recurso financeiro para que se possa comprar esse medicamento. Então, será que tem algum outro que não é tão eficaz, mas ele é de acordo, ele cabe naquele orçamento ali que nós temos para o paciente? Ok, então é isso. Então, percebe a importância de se levar em consideração também a realidade daquele paciente? Então, aqui mais uma imagem para isso ficar bem nítido para vocês, que a medicina baseada em evidências, ela pega a melhor evidência disponível, os valores e preferências do paciente e a experiência clínica. Então, vamos falar um pouco agora sobre as questões centrais para a medicina baseada em evidências. É importante, antes da gente comentar sobre a aplicabilidade da medicina baseada em evidência, né, em quais aspectos que a gente vai trabalhar com ela, é falar da pergunta, né? A pergunta é muito importante, porque a pergunta, quando a gente elabora uma pergunta, por exemplo, qual o tratamento A é mais eficaz do que o tratamento B? Né? É esperado qual o resultado em relação à aplicabilidade de um determinado tratamento, certo? Então, essa pergunta, ela vai servir como uma bússola, né, de um navegador. Então, após elaborar a pergunta, é necessário classificar em relação a: essa pergunta é sobre etiologia? Essa pergunta é sobre diagnóstico? É sobre terapia, prognóstico, profilaxia, custo-benefício, né? É muito comum aí essas perguntas relacionadas à terapia, qual que é a melhor terapêutica para tratar uma determinada doença, né? Mas existe muito também os estudos relacionados a custo-benefício. Então, imagina uma situação em que você está trabalhando numa cidade, né, do interior e, ok, você sabe, você é um médico, já sabe aí identificar na literatura qual que é a melhor evidência. Você tem sua experiência clínica, tá? Você identificou a melhor evidência, então é o medicamento X, e aí você tem que levar em consideração aí a realidade do indivíduo, do seu paciente. Então, quando chega lá na realidade do indivíduo, na decisão dele, você percebe que aquele melhor tratamento, ele não tem condições de custear aquele tratamento. E aí, o que eu vou fazer? Você precisa de tomar a sua decisão. Então, vamos supor que aquele paciente, ele não tem, é impossível que ele compre aquele medicamento, né? Não tem como, ou ele não tem condição financeira, ou é difícil daquele medicamento chegar até ele, por quaisquer motivos. Então, você precisa identificar um outro medicamento que seja tão bom quanto, mas num custo menor, tá? Então, uma vez classificada a pergunta, busca-se o melhor desenho de pesquisa para respondê-la. Então, qual que é o melhor desenho? Qual que é o melhor tipo de estudo para que eu possa responder essa minha pesquisa? É um ensaio clínico? É uma coorte? É um caso controle? Tá? Então, isso vocês vão ter que começar a identificar. Então, um exemplo aqui. Na pergunta sobre tratamento, o melhor desenho de pesquisa é o conjunto de ensaios controlados aleatório, né? Vou mostrar para vocês mais à frente que existe uma pirâmide onde são classificados aí os estudos epidemiológicos em relação à melhor evidência científica, tá? Então, a pergunta, ela tem 4 componentes próprios.
Então, já começando a trabalhar aqui, né, em relação à nossa próxima aula, né, eu vou falar um pouquinho com vocês, esses 4 componentes, eles devem sempre ser levados em consideração ao formular a minha pergunta. Então, essa pergunta, a gente utiliza um sistema, né, que é chamado de PICO, né, onde P é o meu problema ou a população, tá? Nesse caso aqui, a gente está chamando de doença. O I é a minha intervenção. O C é o grupo controle, né, para a gente comparar. E o O seria o meu desfecho, tá? Então, aqui um exemplo, né? A doença seria acidente vascular cerebral isquêmico. A intervenção, uso de aspirina. Eu vou estar comparando o uso de aspirina, então terei 2 grupos, um que usou aspirina e um outro placebo. E o desfecho, eu quero identificar aí a possibilidade de dependência física no final, tá? Então, diagnóstico. Do ponto de vista prático, a medicina baseada em evidência requer dos testes diagnósticos a sua utilidade. Então, não é necessário saber se uma determinada proteína tem a sua concentração aumentada em pacientes com infarto do miocárdio, né? Mas, dado o aumento daquele índice, ela requer saber qual será a possibilidade de o paciente ter infarto. Então, como que eu respondo essas perguntas? Primeiro, se não tem evidência, realizar ensaios clínicos. Agora, se eu tenho as evidências, o que a gente vai ler? As revisões sistemáticas. Então, em relação ao tratamento. Em relação às decisões sobre terapêutica, só são aceitos resultados de estudos controlados nos quais os pacientes foram escolhidos aleatoriamente. Como nós já vimos anteriormente em relação à seleção da amostra, se eu não escolho meus pacientes de forma aleatória, esses pacientes, o que vai ter com o meu estudo? Ele vai ter um viés, certo? Então, esses pacientes têm que ser escolhidos aleatoriamente para não ter nenhuma interferência do pesquisador, né, naquela análise respectiva. Em estudo devidamente conduzido, tá, por um pesquisador ético, isso é extremamente importante. A amostra tem que ser representativa, não adianta eu selecionar poucas pessoas, porque depois, na hora de realizar as análises estatísticas apropriadas, se o meu N não é suficiente, eu vou ter problema em relação aos meus resultados, tá? E tenho que selecionar aí os pacientes, ainda que seja uma amostra aleatória. Eu não posso colocar paciente na minha amostra que tenham muitas comorbidades, porque isso aí também vai gerar um viés. Eu vou perder os pacientes ao longo do segmento, porque isso é muito comum de acontecer. Os centros de pesquisas clínicas, que eles não têm um critério rigoroso para recrutar esses participantes, eles perdem muito participante ao longo do estudo. Então, quando chega no final, tem um número tão pequeno de participantes que fica difícil confiar nesses resultados. Então, os resultados de ensaios clínicos de bom nível são, com muita frequência, aparentemente controversos, mesmo em casos em que a terapêutica é realmente eficaz. Então, o que a gente faz quando você está lendo aí vários ensaios clínicos sobre, né, para responder, para buscar respostas, e aí está tendo muita controvérsia? Então, o que é necessário se fazer? A realização da revisão sistemática sobre aquele assunto, tá? Então, o que é a revisão sistemática? A revisão sistemática é quando eu pego uma determinada pergunta, né? Vamos pegar aquela que a gente estava trabalhando ali, aspirina com placebo em relação ao infarto, né? Então, você procura artigos relacionados a essas comparações, reúne todos, lê os artigos e vai tirar suas conclusões, tá? Então, pessoal, isso não é tão simples de se fazer. Então, graças à equipe da Cochrane, são profissionais especializados em realizar revisões sistemáticas. O que eles fazem? Eles têm equipe de pesquisadores que vivem para produzir revisões sistemáticas. Então, eles fazem a revisão sistemática sobre o assunto, eles realizam aí uma análise estatística. Essa análise estatística da revisão sistemática, ela é chamada de meta-análise. Nem toda revisão sistemática tem meta-análise, tá? Então, quando tem meta-análise, os pesquisadores, os autores dessas publicações, eles vão
pegar a síntese estatística, vai ver qual se associam aí aos casos estudados adequadamente, como se fizessem parte de um estudo único, obtendo uma resultante do efeito terapêutico no conjunto. Então, será então aí a melhor evidência existente em relação àquele efeito. Resumindo, qual que é a melhor evidência científica para prognóstico, para terapêutica, para etiologia, para custo-benefício? São as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas deveriam ser realizadas antes de qualquer afirmação ser considerada e também antes de se iniciar qualquer projeto de pesquisa clínica. Por quê, pessoal? Imagina eu estou realizando uma pesquisa clínica, buscando uma resposta para alguma pergunta, e daí eu chego em um determinado momento, já existe. Se eu não li a revisão sistemática, se eu não fiz uma análise na literatura para ver se já existia a resposta para aquela pergunta, vai ser desnecessário realizar aquele estudo, sendo que já foi feito, tá? Então, através também da leitura dessas revisões sistemáticas, a gente vai ler e identificar o que precisa ser feito diferente, né? Quando tem aí a meta-análise, então, principalmente que eles compararam em essa parte estatística, tá? Nas conclusões, nas limitações, né, do estudo, os autores acabam apresentando isso pra gente. Então, como eu disse a vocês, aqui a gente apresenta uma pirâmide que tem o nível de evidência, do menor nível de evidência, que é as opiniões dos especialistas, né, estudo com animais, estudo in vitro, vai subindo para relato de caso, série de caso, caso controle, coorte, o ensaio clínico randomizado, que até então, talvez vocês possam pensar que seja o ensaio clínico randomizado o melhor nível de evidência, mas temos no topo aqui as revisões sistemáticas. Então, é por aí. Então, o segredo da melhor conduta, quando a gente está lá, voltamos naquela tríade que eu tenho a experiência clínica, a melhor evidência e o paciente para decidir. Quando eu vou na melhor evidência, essa melhor evidência, ela deve ser a leitura de uma revisão sistemática sobre aquele tema. Então, as razões para a realização das revisões sistemáticas na literatura são várias, né? São várias razões, são vários benefícios, são vários objetivos muito interessantes. Então, dentre eles, a gente tem aí sintetizar as informações sobre determinado tópico, né? Fazer uma síntese da literatura, integrar informações de forma crítica para auxiliar as decisões, extremamente rico esse tópico, usar um método científico reprodutível, né? Isso aí pode ser reproduzível em outros estudos, determinar aí a generalização dos achados científicos, permitir avaliar as diferenças entre os estudos sobre o mesmo tópico, que é o que eu falei com vocês. Imagina nós, né, vamos buscar aí todos os ensaios clínicos sobre esse determinado tema. Se a gente tem uma revisão sistemática publicada, a gente tem que dar preferência para ela, a leitura dela. Explicar as diferenças aí e contradições encontradas entre os estudos individuais, né, por que tem essa diferença, para eles conseguirem identificar isso aí. Aumentar o poder estatístico para detectar possíveis diferenças entre os grupos com tratamentos diferentes, né? Isso é importante também. E aumentar a precisão da estimativa dos dados, reduzindo aí o intervalo de confiança, como a gente já aprendeu, quanto maior o intervalo de confiança, né? Isso indica que aquele resultado pode ser aí meramente ao acaso, então a gente tenta, né, encontrar os estudos aí com um menor intervalo de confiança e refletir melhor a realidade. As revisões sistemáticas, elas apresentam vantagens de seguir métodos científicos rigorosos e podem ser reproduzidas, criticadas e de terem a crítica incorporada em publicação eletrônica, né? Que todas as revisões sistemáticas, elas são publicadas em uma plataforma exclusiva que é a plataforma Cochrane. Já vou mostrar para vocês. É importante ressaltar ainda que com elas evitam duplicação de esforço, pois quando feitas uma vez, poderão ser divulgadas e utilizadas mundialmente. Então, uma vez feita uma revisão sistemática, não tem publicação de duas revisões sistemáticas sobre o mesmo tema, né? A pessoa, quando vai realizar uma revisão sistemática, ela faz uma análise crítica da literatura e já identifica se existe aquela revisão sistemática, né? É muito trabalhoso se fazer uma revisão sistemática.
Então, além disso, pode se tornar uma publicação viva, facilmente atualizada de tempos em tempos, porque pode até ter, como eu disse, que não tem duas publicadas ao mesmo tempo. O que tem é, de tempos em tempos, uma atualização, né, para saber o que tem de novo sobre aquele tema na literatura. Então, como eu disse, a plataforma, né, a equipe do Centro Cochrane do Brasil, né, e o Mundial também, eles disponibilizam aí, né, um conjunto de mais de 2.000 revisões sistemáticas, tá? Com base aí em 320 mil, muito mais que isso atualmente, ensaios clínicos publicados aí e atualizados trimestralmente, né? Como eu disse para vocês, esse trabalho é contínuo, tá? Então, esse Centro Cochrane do Brasil, ele tem a missão de realizar, auxiliar e divulgar as revisões sistemáticas em condutas na área da saúde. Então, preciso de saber qual é a melhor evidência, o que tem. Vá no plataforma Cochrane. Essa aqui é a página do Centro Cochrane do Brasil, tá? Que fala aí o que é revisão sistemática, tem aí, existe até pós-graduação, né, nessa área. Tem aqui algumas dicas de estratégias de busca, tá? A gente vai ter uma aula especificamente de estratégia de busca mais à frente. E os artigos, publicações deles estão todas aqui. Aqui o novo aspecto, né, da Cochrane Brasil. Então, aqui tem o site para vocês poderem entrar, ok? E aqui é a Cochrane a nível mundial, né? Então, percebam que ele tem em várias publicações, vários idiomas disponíveis, né? O Covid-19 aí na página, né? Na primeira página aí da Cochrane, né? Então, olha quantos, né, excelentes estudos certamente vocês vão encontrar nessa plataforma Cochrane. Pessoal das ligas, que eu vejo que tem discutido muito esses temas, é uma excelente dica de base para vocês procurarem evidências. Então, pessoal, é importante também a gente falar sobre os guidelines, né? O que são os guidelines? São sugestões de condutas clínicas que só devem ser aceitas se baseadas nas melhores evidências científicas existentes, produzidas de maneira estruturada, com bom senso e honestidade, né? Então, essa maneira estruturada que a gente fala está relacionado aí à frequência, diagnóstico, tratamento, prognóstico, profilaxia, né? Então, um exemplo de guideline muito utilizado são os manuais que vocês utilizam aí do BLS, do ACLS, né, ATLS. Tem alguns guidelines relacionados só a condutas clínicas aí, em atendimento em pediatria, oncologia. Então, na ausência de evidências com a qualidade desejada, né, que são bons ensaios clínicos, por exemplo, torna-se por base o consenso dos especialistas no assunto. Então, não é que os guidelines, eles acabam realizando aí, né, aproveitando lendo as revisões sistemáticas sobre o assunto, e eles publicam esses guidelines periodicamente. Por exemplo, o BLS, o manual do BLS, ele é publicado aí a cada 5 anos, tem uma atualização. Então, os guidelines são periodicamente atualizados. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? A gente tem o último aí de 2015, tá? Acaba, pessoal, aqui no Brasil demora um pouquinho a chegar, tá? O guideline traduzido para que nós possamos utilizar. Então, eu lembro que eu trabalho com os cursos de BLS, né? Desde 2013. Então, o de 2015, né, até final de 2016, a gente ainda trabalhava com o livro antigo, né, de 2010, porém, trabalhando em cima das novas atualizações, correto? Que é o material que acaba demorando chegar para a gente. Então, para a gente ver as mudanças que existem aí, né? Então, assim, uma mudança, vou pontuar só uma mudança que teve de 2010 para de 2015. O paciente, né, você identifica o paciente, está lá caído, e aí? Você chama ajuda, checa pulso antes ou depois de chamar o serviço móvel, né, de urgência, o SAMU, enfim, para ligar para pedir ajuda? No de 2010, a gente checava pulso, e depois que identificava que não tinha pulso, é que se chamava por ajuda. Então, os estudos mostraram que esse período que o profissional de saúde fica checando o pulso, né, que ele checa pulso, ele perde tempo, né? Então diminui a sobrevida do paciente.
Então, viu que o paciente não está responsivo, né? Ele está numa situação possivelmente grave. Então, se ele não, a gente faz um estímulo verbal, né, e tátil no paciente, vai, senhor, senhor, ele não está respondendo, a gente chama ajuda, depois que chama ajuda, que a gente checa pulso, tá? Então, com isso, ganha tempo em relação a iniciar as compressões torácicas. Alguns outros guidelines que existem, né, em relação aí aos cuidados paliativos, atendimento aí a crianças e adolescentes. Então, pessoal, em relação às habilidades, né, a gente tem uma série de habilidades que são necessárias para melhorar o aproveitamento da medicina baseada em evidências, apesar de não estar ainda bem enfatizada na formação de todos os profissionais de saúde, né? Isso tem evoluído muito aí, mas ainda tem muito a se levar esse conhecimento para os profissionais. Na medicina, a gente fala medicina baseada em evidências e em outras áreas tem a enfermagem baseada em evidências, tem a saúde baseada em evidências. A essência é a mesma, o que muda é a nomenclatura. É uma definição precisa da questão clínica e pergunta sobre as informações necessárias para respondê-la. Então, fiquem aí com essa questão, né, com essa curiosidade para que vocês vão aprender daqui a pouquinho a estruturar essa pergunta de pesquisa. Condução de uma busca eficiente na literatura. Isso aqui é extremamente importante, saber realizar uma busca bem feita na literatura. Porque se você não sabe realizar uma busca bem feita, uma busca adequada, você não vai encontrar evidência na literatura, tá? Então, para isso, a gente também tem uma aula específica. Seleção dos estudos relevantes e metodologicamente adequados, né? A gente não vai pegar estudos que não têm relevância, não tem um método adequado. A apresentação de um resumo, né, da estrutura de como o conteúdo do artigo e suas vantagens e desvantagens, né? Isso é muito comum. E a definição clara das conclusões que poderão ser aplicadas no dia a dia. Tá? Então, essa questão aí da melhor evidência está relacionada a todo esse conhecimento, né? Ter a pergunta clara. Uma vez que eu tenho a pergunta clara, eu vou na literatura, identifico, leio os estudos, vejo quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, depois eu vou ver o que eu vou utilizar na minha prática clínica. Então, a decisão clínica. Ainda além do julgamento competente e honesto das informações, né, gente? O médico sempre tem que ter honestidade. Né? Isso é uma qualidade muito importante no médico, né? A participação das preferências do paciente, devidamente informada no processo de decisão do médico. A experiência profissional na aplicação daquilo que tem boa base científica permite o ajuste final tanto na prática quanto da criação de novas pesquisas. Então, uma vez que você não conseguiu resposta para aquela pergunta que você teve, e aí? Tem que se criar, né, e desenvolver novas pesquisas. Então, utilizando da medicina baseada em evidências, não teremos a garantia de bons resultados, mas irão diminuir de forma clara as possibilidades de mau resultado, aumentando-se a eficiência profissional com o menor desperdício dos recursos e energia do médico e do paciente. Né? Então, uma vez que você, né, como eu disse anteriormente, desse exemplo, procurar vários ensaios clínicos, para quê? Se você tem aí a revisão sistemática que vai facilitar, vai dar um pulo aí em relação para que você tome a melhor decisão. Né? Então, produzir sempre com mais eficiência, ao menor tempo. Alguém já fez aquele trabalho que você iria fazer, então é pegar e ler aquele artigo de revisão sistemática. Então, aí só para comentar mais uma vez em relação aos níveis de evidência, a gente tem aí no topo revisão sistemática, tá? Lembrando que ela pode ser com meta-análise ou sem meta-análise, mas a revisão sistemática é o melhor nível de evidência. Abaixo da revisão sistemática, a gente ainda pode considerar os megatrials. O que é um megatrial? É um ensaio clínico randomizado com um número muito grande de pacientes, tá? São estudos muito grandes que acontecem aí no mundo inteiro. Ainda que os ensaios clínicos também aconteçam no mundo inteiro, eles têm um número menor de pacientes, que é menos de 1.000 pacientes, é considerado ensaio clínico randomizado. Quando tem mais de 1.000 pacientes, é um megatrial, tá? A coorte, caso controle, série de casos, né, sem grupo controle, que fica um estudo descritivo, é uma narrativa sobre um caso, né, que tem a série de casos. Os
Relatos de caso também entram aqui. E aí, então não é importante publicar um relato de caso. Claro que é. Se o relato de caso, ele é o relato de um caso raro, aquele relato ele vai ajudar muito na tomada de decisão de outros especialistas. Então, imagine que quem de vocês aí nunca, acredito que daqui a um tempo vão cair em situações que o preceptor de vocês, ele mesmo vai relatar, olha, esse caso aqui é raro, nunca aconteceu. Então, gente, uma dica, publiquem esses casos, tá? Publiquem. É extremamente importante que esses relatos sejam publicados, tá? Uma técnica nova, uma alteração, né? Uma doença que não é comum de acontecer numa determinada faixa etária, aconteceu. Então, vocês têm que trazer, isso é evidência científica também. Quando a gente coloca nessa pirâmide aí de melhor evidência, a gente tem a revisão sistemática, mas os relatos de caso são extremamente importantes. Por que a gente tem hoje o tratamento da AIDS? Que a gente tem? Inicialmente foi publicado um relato de caso. Depois desse relato de caso foram sendo publicados outros estudos, até chegar aí nas revisões, nos ensaios clínicos controlados, depois as revisões sistemáticas, e hoje a gente tem aí os protocolos, né, de terapêutica. E por fim, a opinião dos especialistas, que fica em relação à prática clínica, né? Que evidência que tem? É o menor nível. Claro que ele pode ser aproveitado em algum caso, mas até o especialista tem que se basear na literatura, né? Qual que é a melhor evidência científica, ok? Não pode, é importante levar em consideração, né? Mas num conjunto com a opinião, a experiência clínica, com a importância aí da tríade, né? Experiência clínica do médico, mais a melhor evidência, mais a decisão do paciente também. Então, por fim, o processo de revisão sistemática envolve esse esquema aqui, que é formular a pergunta de pesquisa. Formulei a pergunta de pesquisa, vou definir a estratégia de busca, ok? Quais são os descritores, qual base de dados, fazer a busca nas bases de dados, identificar os artigos através de títulos e artigos, recuperar os artigos, selecionar os estudos primários de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Estudos primários, gente, são aqueles estudos que são realizados em campo, né, que aconteceram direto com seres humanos, tá? Estudos secundários são os estudos de revisão de prontuário, análise de dados secundários, dados epidemiológicos. Ok, realizei, tem critério de inclusão e exclusão, vou extrair os dados, né, que eu tenho ali, que são mais importantes, avaliar a qualidade, o que é bom e o que não é. O que é bom, eu vou realizar essa síntese, que eu preciso, né, para o meu artigo. Vou redigir os resultados, interpretando, discutindo, concluindo e publicar os dados, tá? Fiquem tranquilos que nós teremos mais uma videoaula sobre como realizar essa busca nas bases de dados, tá? A gente vai fazer, vou gravar o vídeo e a gente vai ter essa aula prática também. A referência, né, fica aí para vocês aí, quem quiser, uma base mais teórica, tem esse artigo aí do Álvaro Atala, né, ele é um médico da USP, se não me engano, e ele é um cara aí que introduziu, né, a medicina baseada em evidências aqui no Brasil, tá? Um abraço. Então, pesquisem, né? Tentem descobrir sempre qual é a melhor evidência para tratamento, para aquele diagnóstico, tratamento do seu paciente, tá? Um abraço, pessoal. Obrigada pela atenção.